Fala galera, hoje nós vamos falar aqui sobre Magalu, né? Esse caso aconteceu essa semana de Magalu. Vocês sabem aí que eu tenho Magalu na minha carteira, tá? Sempre falei que eu tenho 20 ativos aí, né? E eu considero que um é de risco, né? Eu coloquei um de risco, então 5% da minha carteira tá como um risco para mim, né? E é uma empresa que eu gerencio bem de perto, tá? Até por ser setor de varejo, né? A gente sabe que o setor de varejo é um setor bem complicado no Brasil, né, por todo esse manicômio fiscal que a gente tem aqui, né, a gente tem uma burocracia tributária muito grande no Brasil, né, principalmente para o varejo. Eu sempre vivi no varejo, então eu sempre trabalhei com varejo desde pequeno, né, comecei a trabalhar muito novo. E hoje também eu tô no comércio, né, eu tenho um restaurante, como já falei aqui com vocês, e eu tô lidando diretamente com o comércio aí o tempo todo, né, setor de bens e serviços. E eu sei bem das dificuldades que a gente tem nesse setor, né? É muito difícil mesmo, e para uma grande como Magazine Luiza também é bem desafiador para ela, né? Principalmente agora, com uma política econômica que nós estamos vivendo agora, que está desfavorecendo demais, né, o setor de bens e serviços, e a maioria da população mais média e baixa renda aí está sofrendo e vai sofrer muito, né? Porque a política econômica atual está realmente pesando bastante para quem tem uma média ou baixa renda, né? De qualquer forma, ela soltou os resultados dela aí, né? E soltou também um fato relevante. Então, assim, eu primeiro vou falar do fato relevante, né, dela, do que aconteceu, e depois vou comentar um pouquinho aí algumas coisas do resultado dela que eu olho aí, que eu fico bem atento, né? Então vamos aqui para a tela e eu vou mostrar para vocês o fato relevante dela aqui. Vamos lá, então esse daqui foi o fato relevante que ela soltou, tá? Eu não vou ler todo aqui, né? Depois vocês podem pegar aí e ler detalhadamente aí, né? Mas pelo que fala, pelo que a gente sabe, né? Foi uma denúncia anônima, tá? De que a Magazine Luiza, ela estava contabilizando as bonificações dos fornecedores dela, de 3 fornecedores dela em específico, né? Parece. Antes dela conseguir efetivamente essas bonificações. Então, diante de fatos apurados, o Conselho de Administração determinou lançamentos contábeis correspondentes aos quais foram refletidos no formulário de informações trimestrais relativos ao terceiro trimestre. Essa data que reflete conforme nota explicativa ajuste acumulado no patrimônio líquido da companhia no valor de 829 milhões. Tá? Então ela teve uma queda aí no patrimônio líquido dela de 829 milhões. Tá? A companhia informa ainda que, com base em recente decisão do STJ e na opinião de seus assessores legais, reconhecendo nesse trimestre o montante de 688 milhões em créditos fiscais extemporâneos de PIS e COFINS sobre as bonificações recebidas de seus fornecedores, tá bom? Considerando os ajustes, a redução do patrimônio líquido da companhia foi de 322 milhões. Então, vamos entender isso aqui. Ela teve a denúncia anônima aí, né? Fala que ela estava contabilizando as bonificações de alguns fornecedores antes dessas bonificações serem realmente efetivadas. Tá bom? O que acontece? No varejo, Magazine Luiza, empresas grandes aí, né? Elas têm fornecedores grandes, então a Consul, a Brastemp, Electrolux, ela tem esses fornecedores grandes. Tá? Esses fornecedores, eles dão bonificações para essas empresas se elas atingirem algumas metas de venda, né? Sei lá, vamos tentar explicar assim. Se a Magazine Luiza, por exemplo, conseguir vender, sei lá, 100 a 150 televisões de algum fornecedor dela aí, que dê essa bonificação para ela atingindo essa meta, ela vai ter algumas bonificações desses fornecedores aí, né? Então ela vai gastar menos com esses fornecedores, tá? Então, por exemplo, sei lá, se ela ia gastar 1 milhão, ela vai gastar agora 800 mil, né, com esse fornecedor em específico. Ou seja, ela vai diminuir o custo dela. Só que para acontecer essa bonificação aí, ela tem que ter atingido essa meta, ela tem que ter vendido esses produtos todos aí que foi estabelecido para a meta dela, né, para ela ter essa bonificação, ter o direito a essa bonificação, né. Então, olha só, quando você diminui seu custo, né, você acaba inflando seu lucro. Então, assim, se ela não atingiu a meta dela ainda, ela naquele período ali, ela teve que ter gasto com aquele fornecedor o 1 milhão, né? Vamos dizer assim, né? Só que o que ela estava fazendo é que ela estava já lançando como 800 milhões o custo dela, né? Então, o que acontece com isso daí? Isso daí faz ela aumentar o seu lucro, né? Porque se o custo está mais baixo do que realmente ela aumenta o lucro, tá? Ela infla o lucro sem ter tido realmente. E
Além disso, o patrimônio líquido desse jeito aumenta, né? Porque se ela aumentou o lucro dela, o patrimônio líquido dela vai aumentar, tá? Além disso, teve o reconhecimento aí do STJ, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, de que essas bonificações elas têm que ser lançadas como custo, tá? Elas não podem ser lançadas como receita na companhia, tá bom? Isso daí, não, pelo que eu vi aqui, não tem muita relevância, não teve nada de diferente nisso daí, né? Então isso levou a Magazine Luiza a entender, né, que ela tinha alguns créditos fiscais aí, né, antes dessa denúncia, antes de 2022, tá? Então o que ela fez? Pô, vou fazer o seguinte, então, ó, nós tivemos auditoria, né, eles descobriram isso daí, viram que tá errado contabilmente isso daí, tá? Então nós vamos tirar isso daqui, né, vamos tirar do nosso patrimônio líquido, mas a gente tem esses créditos fiscais aqui, né, de bonificações que a gente já atingiu a meta, então nós vamos contabilizar esses créditos fiscais que nós temos aqui, né? Pronto. Então o patrimônio líquido dela diminuiu 800 milhões, ela tinha esses créditos fiscais a partir desse entendimento aí do STJ de 500 milhões, pronto. No total, reajustando tudo aí, o patrimônio líquido dela cresceu 300 milhões. Foi um fato bem impactante assim, para o mercado, né? Porque 800 milhões não é qualquer coisa, pô, é muita coisa, né? Mas isso não impactou no fluxo de caixa dela, né? Fluxo de caixa livre, nada disso. Então não foi um dinheiro que ela falou que tinha e não existiu, não é isso, né? É mais uma burocracia contábil, né? Como eu falei no começo, o Brasil é muito difícil contabilmente, né? Tem vários entendimentos diferentes para setores diferentes dentro do mesmo setor. Uma empresa a justiça entende de um jeito e outra empresa a justiça entende de outro jeito, né? Então, assim, realmente nós temos uma complexidade tributária aí muito grande, é muito difícil de lidar com isso. Ainda mais no varejo. O varejo é extremamente complexo, né? Porque você recebe hoje, você compra hoje, você paga em 12 vezes, você tem que pegar empréstimo, você faz alavancagem daqui e dali, quando você vende em 12 vezes, aí a pessoa pode pagar ou pode não ter pagado, né? Pode ficar inadimplente. Então você tem entendimentos contábeis diferentes, né? Para determinados setores e determinadas empresas. Tá? Isso é muito difícil, gente, isso é muito difícil e realmente o varejo sofre muito com isso. Mas vamos lá, de qualquer forma, a auditoria não viu isso daí como uma fraude, né? Não foi uma fraude, tá? Para eles, né? Foi uma inconsistência contábil mesmo que eles colocaram, né? Eu vou falar a minha opinião, tá bom? Eu gosto de Magazine Luiza, tá? Acho que ela está passando, é normal para o que o setor de varejo em geral está passando, tá? Inclusive acho que ela está saindo melhor do que eu esperava, tá bom? Ela está saindo melhor do que eu esperava. Não sei se vai para frente, se para frente ela vai crescer, vai voltar a dar lucro, bons lucros, né? Como já deu, né? Ela depende muito de taxa de juros e eu tô meio, não tô acreditando muito que essa taxa de juros nossa vai cair demais, né? Eu acho que nós estamos entrando num período muito difícil no Brasil, tá? O mundo também está entrando, né? Mas não é só o Brasil, mas o mundo parece passando por um momento econômico bem difícil. E no Brasil nós temos uma política econômica hoje que eu não gosto, tá? Eu acho bem errada e nós já estamos sentindo, né, o impacto dessa política econômica, bastante, inclusive. Mas, como eu falei, a Magazine Luiza é aquele ativo de risco que eu tenho, né? Tem muita gente que tem Bitcoin, tem muita gente que tem outros ativos aí, né, como risco mesmo, para você tá ali, bota um dinheirinho ali, vai que isso cresce, vai que isso muda, né, e a pessoa ganha algum dinheiro com isso daí, né. Então esse daí foi minha estratégia, tá dentro da minha estratégia, tá dentro do meu risco, tá bom? E aí eu continuo aportando nela, né, e monitorando ela, claro, sempre monitorando, porque é um ativo de risco que eu coloquei ali, o único que eu tenho, né, então eu tenho que monitorar ela bem de perto aí, né. E aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas do resultado de Magazine Luiza, né, que eu particularmente acho interessante, tá. Eu vou botar direto aqui no resultado, tá, porque normalmente eu já olhei algumas vezes aqui, né, então como eu já acompanho há algum tempo, eu já boto aqui mais ou menos o que eu vejo aqui, né.
Então vamos lá. As vendas totais aqui, incluindo o Marketplace da Magazine Luiza, cresceu 4,8% em relação ao terceiro trimestre de 2022, né? Em um ano aí, no ano, né? E nos últimos 9 meses cresceu 6,9%. Isso daí para mim é bem relevante, tá? É bem interessante, porque a maioria do comércio está sofrendo muito. A maioria do comércio, principalmente micro e pequenos empreendedores aí, caiu uma média assim do que eu converso, né? Tanto aqui no meu estado como em outros estados aí, caiu de 30% a 40%. Tá? Isso daí é um consenso aí, tá? Na maioria das pessoas que eu converso, né? Que eu conheço alguns empreendedores aí também, micro e pequenos empreendedores, né? E realmente caiu nessa faixa, tá? Nesse ano, entre 30% e 40%. Tá bom? Teve gente que caiu 50%, pô, tem gente que... Muita empresa fechando aí, né? Mas na média aí vamos dizer que foi mais ou menos isso, tá? Então isso daqui, uma empresa grande desse jeito, olhando inclusive as outras empresas do setor de varejo aqui, ter crescido isso daqui, para mim é uma coisa que eu falo, poxa, tá dentro das minhas expectativas, né? Aliás, está até um pouquinho acima das minhas expectativas isso daqui, né? Achei que seria pior, tá? Mas a outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o lucro líquido dela, tá? Ela teve lucro líquido aí depois de um tempo bom, né? Mas esse lucro líquido aqui, tá? Ele vamos dizer assim, mascarado por esses créditos fiscais que ela teve, né? Se ela não tivesse isso daqui, não tivesse tido esses créditos fiscais, né, ela teria um lucro líquido ajustado aqui de menos 143 milhões. Então, teria sido um prejuízo de 143 milhões, né? De qualquer forma ainda, o prejuízo aqui teria sido menor do que no trimestre do ano passado, né? Tá? E aqui também, eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu acho bem interessante, tá? E que eu gosto muito, e é o crescimento das vendas do e-commerce dela, né? Ela continua crescendo vendas no e-commerce, tá? Aqui teve crescimento de loja física também, né? Mas o e-commerce dela tem crescido bastante, principalmente isso aqui, ó, Marketplace, tá? Ela me parece que tem seguido passos aí de dois varejistas aí, né? Que tem se dado muito bem no mercado, né? Mercado Livre e Amazon, né, que eles são muito fortes nessa parte online mesmo, marketplace e vendas online, tá? E a gente vê aqui, ó, que esse ano o Magazine Luiza já fechou 127 lojas, né? Então você vê que ela realmente está diminuindo o custo nisso daí, está tirando um pouco loja física, né, para realmente fortalecer mais essas vendas online delas, né? Essas vendas de marketplace dela, né? Então assim, galera, se você vai entrar no setor de varejo, tá? Você entra como risco. Você não vai pegar uma empresa de setor de varejo para colocar na sua carteira pensando em renda passiva, tá? Não é para isso que serve. Você tem que entender por que você está colocando cada empresa ali, né? Essa empresa minha, sempre, desde o começo, eu coloquei como risco, tá? Como risco. Claro que na época, eram outras épocas, foi antes da pandemia, e ela crescia muito, né? O valor dela, das ações dela cresciam muito, né? Então, eu coloquei ela até para entender, né, o mercado de varejo um pouco, né, e conseguir gerenciar esse risco aí, tá? Eu tenho ela, vou continuar com ela, acredito até que esse fato relevante seja um ponto que pela primeira vez, tá, para o setor de varejo, pela primeira vez com o Magazine Luiza, eu fiquei mais atento, tá bom? Isso daí é uma coisa que eu considero uma perda de fundamento, tá, dela. Acho que não pode ter isso, tá? Erro contábil numa empresa tão grande, eu acho que não deve ter, tá? Então, a partir de agora eu vou monitorar mais de perto ainda, tá bom? E se eu resolver tirar ela da minha carteira, eu vou mostrar para vocês aqui também, tá? Vou falar com vocês aqui também, beleza? Então, só queria mostrar isso para vocês, tá? Vamos ficar atento, vamos... Se você tem Magazine Luiza aí também, né? Se você tem empresa do setor de varejo, vamos monitorar de perto aí, porque isso daqui, na minha opinião, é uma coisa que pode ser considerada grave, tá bom? Então eu tento passar para vocês aí a forma que eu invisto, né, a minha estratégia, né, inclusive quando acontecem essas coisas com algumas empresas que eu tenho, tá? Então passar aqui para a gente sempre usar o racional, né, nunca o emocional, tá bom? Então estou colocando aqui por que eu vou continuar com ela por enquanto, tá? Porque eu vejo coisas boas ainda nela, mas isso daí é um ponto que eu vou sim ficar bem atento, tá? E vou monitorar bem mais de perto aí, né? Aumentar mais ainda esse gerenciamento de risco meu em cima dela aí, tá bom?
Então hoje era isso que eu queria falar com vocês. Nesse vídeo por aqui e até o próximo. Valeu!